Obrigada, Ju. Meninas, eu estava aqui falando para o Juliano, assim, que a gente vai levar um pouquinho mais de tempo, né, para estudar os capítulos daqui para frente, porque eles são, além de ser maiores, né, mais contém mais informações. É, por mais que nós estejamos assim ansiosos para explorar o resto do livro, a gente tem que ter muito cuidado em examinar as informações que emanam, que ele nos trouxe, né, através do Chico, e que estão ali entre linhas. Então, a gente vai destrinchar com muito cuidado, com muita calma, sem pressa, porque tem bastante coisa aí para a gente explorar, tá? E aí, só relembrando a semana passada que foi o episódio que Saulo acompanhou o Tiago, né? Tiago Menor, fazendo a sua exortação lá na Assembleia, e Saulo ficou assim bem inconformado com a maneira como o apóstolo estava conduzindo, né, a exortação. Era tudo muito parecido com as assembleias do Sinédrio, aquela espontaneidade, aquela verdade, aquela força que Estevão trazia, que Saulo tanto admirava, não tinha se perdido. E isso deixou ele bem incomodado, ele se conteve ali na hora para não criticar, né, o apóstolo, mas no momento oportuno ele acabou procurando Simão Pedro, que fazia o trabalho de caridade para os consolando ali as pessoas que necessitavam de amparo numa sala do lado, e questionou Simão Pedro sobre o que estava acontecendo. Apesar de eu já ter lido a semana passada, hoje eu repassando aqui novamente o estudo, eu só grifei uma parte que eu achei que a gente poderia destacar. Simão Pedro deu toda a explicação, falou que ele, João Evangelista, também haviam no começo ficado bem incomodados com aquela situação, ficaram por algum tempo incomodados, sem saber o que fazer, e eles pediram, né, uma opinião, né, um amparo, uma inspiração de Jesus em suas preces. E a luz divina chegou, e aí eu separei só um pedacinho aqui do que a gente já tinha lido, que ele fala assim: seria justo lutar a videira ainda tenra com a figueira brava? Então, assim, o evangelho de Jesus ainda ele estava no início, né? Era realmente uma árvore, uma semente que ainda não tinha nem sido regado o suficiente para poder se expandir. E a figueira brava era ainda as religiões que eram alicerçadas ali no materialismo e que eram as que dominavam ali a região no momento. E uma outra parte que eu achei interessante que Simão Pedro colocou aqui, ele fala assim para Saulo: se fôssemos atender ao impulso pessoal de combater os inimigos da independência do Evangelho, esqueceríamos fatalmente da obra coletiva. Eu acho essa parte importante porque eu me identifiquei bastante com essa observação que Simão Pedro fez. Normalmente nós tentamos, por impulso pessoal, a maioria das vezes, nós tentamos combater, né, o que nós chamamos, né, os nossos inimigos, né, combater, assim, as pessoas que não estão de acordo com o que nós pensamos, com o que nós seguimos, e esquecemos que a obra, né, do Cristo, a obra é gigantesca, é uma obra que se trabalha coletivamente, fraternalmente, e esses impulsos pessoais, eles acabam nos atrapalhando no nosso dia a dia, mesmo quando você até pode ser, porque Simão, João e Saulo, eles estavam certos, né, eles não estavam errados, mas Tiago também não, né, Tiago encontrou uma maneira ali de defender o evangelho, de seguir com a obra na casa do caminho, mesmo que de uma maneira meio estranha, mas era uma maneira de não ser incomodado pelo sinédrio. E, às vezes, o nosso impulso pessoal em defesa de algo que a gente acredita,
e pode atrapalhar, né? Normalmente nos atrapalha no nosso progresso espiritual aí. E aí ele lembra, né, que falou tudo isso passa, essas coisas realmente vão passar, e que a obra era do Cristo, que se a obra fosse deles, provavelmente falharia, justamente porque eles são imperfeitos, eles são espíritos imperfeitos, assim como nós. E aí Saulo guardou aquela lição, né, ficou bem pensativo, e Emmanuel fala que Pedro parecia para ele, naquele momento, muito maior do que ele já havia avaliado Pedro, né? Aquela serenidade de Pedro, aquele poder de compreensão dos fatos, né, dos mínimos fatos, ele tinha um poder, assim, de compreensão muito parecida com a do Cristo. Eu li ontem algum livro, que eu não me lembro qual, que falando brevemente de Simão Pedro, eu achei interessante que ele falava assim, Simão Pedro foi escolhido para liderar o colégio apostólico porque ele tinha o pensamento, era o pensamento que mais se afinizava com o de Jesus, era o mais próximo com os ideais, era ele que mais estava próximo ali com o que o Cristo, né, esperava deles, o que o Cristo pretendia deles, né? Então, a gente observa mesmo que esse intercâmbio dos dois eram bem próximos, né? O Jesus o tempo todo estava ali, tanto Simão Pedro como João Evangelista, né? Ele estava ali nesse intercâmbio muito próximo, com a diferença com esse espírito de liderança, né, que Simão tinha. Então, Saulo, na minha interpretação, né, ele sai de lá, né, e aí ele vai dar uma volta pela cidade, para ir e começa a passar pelos lugares da sua infância, rever. E aí, eu assim, na minha interpretação, ele começou a ter uma recaída, né, deixou com que a vaidade, que a arrogância de outros tempos, que ainda estavam lá, né, a gente não pode se iludir e achar que a gente vai se superar alguma tendência que a gente tem e que a gente vai se livrar dela. Não, a gente não se livra das imperfeições. O que nós fazemos é nós conquistamos virtudes que superam as nossas imperfeições, mas se a gente continuar alimentando, elas começam de novo, né, a se sobressair, e foi isso que Saulo começou a fazer, começou a passar pelos lugares, começou a pensar, começou sempre se comparando, né, com Estevão, ele tinha essa coisa da comparação, que neste momento aí não era bom, porque ele queria fazer uma obra muito parecida com a obra de Estevão, e cada um tem uma obra, né, e aí ele vai, chega lá no templo, no Sinédrio, não resolve não entrar, porém ele resolve entrar na sinagoga da Cilícia, e aí as pessoas que estavam lá começam a olhar para ele, tirar um sarro da cara dele, e aí ele começa a ficar incomodado, né? A vaidade começa novamente a tomar conta dele, e ele, no impulso de se defender, ele sobe lá, assume o púlpito e começa a falar para a Assembleia com esse intuito de se defender mesmo, que ele não estava, porque todos acreditavam, por conta das responsabilidades que ele tinha assumido antes, né, que ele estava com problemas mentais, que ele estava doente, e essa conversão era assim que eles encaravam. Então, ele subiu lá nesse púlpito para isso, para se defender. Então, aqui a gente observa que é um caminho bem distante do que o Evangelho prega, né? Que a gente não precisa se preocupar com o julgamento dos homens. E aqui Saulo, ele estava bem preocupado com o julgamento dos ex-colegas. E aí ele começa a se defender, aí tem um alvoroçozinho lá, ele sai da sinagoga. Na minha opinião, aí foi o ápice, assim, ele foi tomado por um orgulho gigantesco, saiu sofrendo, questionando todos os seus feitos, seu propósito. Ele queria, assim, né, do jeito que ele comandava o Sinédrio, ele queria comandar também a Igreja do Caminho, já queria, sei lá, fazer o quê com Simão Pedro, né? Ele começou a fazer, ele queria ser Estevão.
E a gente percebe o quanto esse caminho da comparação é ruim, né? Emmanuel fala assim, é óbvio que a gente precisa, às vezes, ter um ídolo, né? Alguém que a gente admire, mas não dessa forma como Saulo estava encarando. Emmanuel, ele fala assim, fascínio não é uma coisa boa. Se você for procurar fascínio, que a doutrina dos espíritos fala do fascínio, até o próprio dicionário, não é uma energia, um sentimento bacana que você possa ter por uma outra pessoa. Fascinado por tais perspectivas, penetrou o templo famoso. Então, ele voltou lá para o templo, fascinado, que ele queria comandar, né, agora a Casa do Caminho. Então, aí ele começa a pensar em Estevão, né, só que quando ele penetra no templo, ele começa a se sentir incomodado, os sentimentos dele começam a ficar conflitantes, ao mesmo tempo que ele está revoltado, fascinado, querendo fazer uma revolução, ele começa a sentir culpa, um mal-estar, um desespero, se sentir perdido, e aí foi nesse momento que ele resolve ficar em prece, cair em prece, fervorosamente, pedindo para que o Cristo, né, o iluminasse, o inspirasse, que, né, falasse para ele se ele estava no caminho certo ou não. E aí eu separei aqui que Emmanuel colocou para nós. Foi aí que o convertido de Damasco, exteriorizando as faculdades espirituais, fruto das penosas disciplinas, observou um vulto luminoso surgia inopidamente ao seu lado, falando com inefável ternura. Então, assim, ele não viu, ele só viu um vulto, ele não viu quem era, né? Ele não tinha ainda essa capacidade de vidência, por conta, mesmo eu acredito, aí é uma interpretação minha, por conta ainda da imaturidade, né? E o momento também, eu acho que ainda não era o momento ideal. Pode falar, Ju. Eu acho importante o que levou essa entidade a aparecer para ele. Né? Aqui um pouco antes ele fala, né, a elevação de Estevão fascinava, né, aquele agora um fascínio diferente. O pregador do caminho havia se imolado por Jesus, por que não fazê-lo também? Então, o pensamento de Saulo aqui era ter a mesma atitude que Estevão, peitar de frente o sinédrio para ser imolado também em favor do Cristo. Era justo ficar em Jerusalém, seguir-lhe os passos heróicos, para que a lição do mestre fosse compreendida. Então, assim, olha o que ele estava pensando em fazer. Esse sacrifício de vida, de morte, né? Para que ele pudesse sim se igualar ao Estevão. E aí é onde aparece essa entidade. Percebendo os pensamentos dele, percebendo os sentimentos, aparece essa entidade para colocar em outro caminho. Porque não era esse o propósito de Saulo. Jesus estava reservando um propósito mais amplo para esse espírito aqui na Terra. Né? Eu achei isso importante a gente destacar. Né? Obrigada, Joé. Não, importante mesmo. Justamente assim, e também a maneira como ele estava conduzindo, né, essa programação, isso, o Saulo, não era com os sentimentos mais elevados, né? Ele estava querendo mesmo se deixando levar pela vaidade, pela impulsividade, e aí a gente vê que a providência divina ela age, né? Não só com Saulo. É óbvio que Saulo aqui tinha uma missão grandiosa, mas todos nós temos missões, né? No planeta Terra. Missões menores, alguns maiores, mas todos temos missão. E no momento que a gente sai um pouco, né, do trilho da nossa missão, a espiritualidade dá, o nosso mentor, ele dá um jeito de nos colocar no trilho novamente. Neste caso aqui, né, como Saulo era uma pessoa muito teimosa, eu acredito, o próprio Estevão veio e falou para ele: retira-te de Jerusalém. Foi bem direto. O nosso mentor podia ser bem direto assim. De vez em quando eu falo para o meu mentor: por favor, escreva e com luz assim, ó, piscando, que eu não estou entendendo.
Às Porque vezes eles são e a gente nem percebe, né? é, finge de louca. Porque os antigos companheiros não aceitarão por enquanto o testemunho. E era Estevão, só que Saulo acreditava que era Jesus. Então, Saulo volta à igreja, fala de Simão, né, sobre o seu plano de se restabelecer, de restabelecer a ordem da igreja, todo, né, com aquele fervor todo que Saulo tinha. E aí, sempre se comparando ali com Estevão, e aí eu separei aqui a lição de Pedro. E aí ele fala, né, mesmo tendo escutado essa súplica, esse conselho de Estevão, ele ainda estava insistindo, é o que a gente faz, ele ainda estava insistindo no erro. Aí ele fala, Estevão não se entregou ao sacrifício? Sinto que nos falta aqui uma coragem igual a do Marte. Sucumbindo às pedradas da minha ignorância. Aqui eu percebo, assim, uma interpretação minha. Saulo carregava muita culpa com relação ainda ao desfecho de Estevão. E de alguma forma ele queria se punir, ele queria terminar, né, fazer um caminho igual a de Estevão, para que ele sentisse o que Estevão sentiu. Isso, o que a gente pode avaliar hoje, era no inconsciente dele, de alguma forma ele tinha já se condenado, ele achava que ele merecia o mesmo tipo de morte, o mesmo tipo de sacrifício, o mesmo tipo de dor que Estevão passou. Pode falar, Ju. Rita, o que me leva a pensar naquilo que a gente comentou na semana passada, que, assim, os povos antes do Evangelho, né, antes de Jesus, não entendiam ou compreendiam o perdão. Era o olho por olho e dente por dente. O Saulo, ele foi criado nessa mesma cultura, nesse mesmo pensamento. Então, para ele, o lícito seria ele sofrer a imolação também. É por isso que a consciência dele estava borbulhando, fervilhando. Ele não compreendia que Estevão não guardou mágoa, não guardou rancor, e não havia nenhuma necessidade desse olho por olho, dente por dente. Ele precisava entender que ele recebeu o perdão de Estevão no mesmo ato. Assim, eu acho que Estevão nem chegou a se ofender profundamente com Saulo. Ele ficou um pouco indignado, que a gente percebe, mas aquilo passou, porque a compreensão do perdão por Estevão era muito próxima à de Jesus, né? Eu acredito. Com certeza, Ju. E ele não tinha compreendido ainda, né, a essência do Evangelho, Saulo. Então, por mais que ele já tivesse lido todos os pergaminhos de Levi, ele ainda não tinha interiorizado, né? Igual acontece com a gente lê, e a gente consegue interiorizar muito pouco. E era isso que ainda, porque Saulo ainda estava no começo, né, da sua jornada, era isso que estava acontecendo. E aí Pedro, ele responde assim, não, Saulo, com firmeza, não seria razoável pensar assim, tenho maior experiência da vida, embora não tenha cabedais de inteligência semelhantes ao teus. Está escrito que o discípulo não poderá ser maior que o mestre. Ele já deu uma chamadinha de atenção, tipo, você está pensando que a obra não é sua, não. Aqui mesmo, em Jerusalém, vimos Judas cair numa cilada igual a esta, nos dias angustiosos do Calvário, em que o Senhor provou a excelência, a divindade do seu amor, e nós o amargo testemunho da exígua fé. Condenamos o infortunado companheiro. Alguns irmãos nossos mantêm até o presente a opinião dos primeiros dias, mas em contato com a realidade do mundo, cheguei à conclusão de que Judas foi mais infeliz do que perverso. Ele não acreditava na validade das obras sem dinheiro, não aceitava o outro poder que não fosse dos princípios do mundo. Estava sempre inquieto pelo triunfo imediato das ideias do Cristo. Muitas vezes vimos-lo altercar, impaciente pela construção do reino de Jesus, adstrito aos princípios políticos do mundo. O mestre sorria e fingia não entender as insinuações, como quem estava ao senhor do seu destino programado. Judas, antes do apostolado, era negociante, estava habituado a vencer
a vender a mercadoria e receber o pagamento imediato. Julgo, nas meditações de agora, de que ele não pôde compreender o evangelho de outra forma, ignorando que Deus é um credor cheio de misericórdia e que espera generosamente a todos nós, que não passamos de míseros devedores. Talvez amasse profundamente o Messias, contudo a inquietação fê-lo perder na oportunidade sagrada. Tão só pelo desejo de apressar a vitória, engredou a tragédia da cruz com a sua falta de vigilância. Gente, ele deu uma lição para Saulo importantíssima. Judas era comerciante, ele era negociante antes do apostolado. Saulo era doutor da lei antes do início do apostolado. Saulo, ele estava encontrando as mesmas dificuldades que Judas, porque ele tinha pressa e ele não conseguia se desvencilhar do que ele estava acostumado, de que era aquela assembleia lotada, escutando e aplaudindo o que ele falava, os ensinamentos. Ele não conseguia se desvencilhar do homem velho que ele era, né? E o evangelho de Jesus, ele exige o quê? Renovação. E para renovação você tem que ter paciência. Então a invigilância de Saulo poderia fazer com que ele amargasse o mesmo destino que Judas. A falta de compreensão, de percepção, né, da grandeza que é o evangelho. E era isso que, na minha percepção, Simão quis mostrar. Olha, do mesmo jeito que Judas, que era habituado ao negócio e não conseguiu se desvencilhar, de um jeito, ele achou que ele estava ajudando Jesus, né? Eu já fiz uma palestra sobre o Judas, que é bem interessante, que Humberto de Campos nos traz, e ele errou porque ele acreditava que ele estava no caminho certo. E Saulo estava indo para o mesmo caminho. Pode falar, Ju. É interessante essa tua observação, né? Porque, assim, na explicação do Simão Pedro aqui, Judas via tudo com olhos de negociante, né? Eu lembro que Alexandre fala para André Luiz, no livro Missionários da Luz, ele fala assim, olha, André Luiz, você está olhando o que está acontecendo aqui com olhos de médico, porque foi a tua última lembrança, tu está apegado a isso. Se você fosse, isso não, desculpa, é no Mensageiros, que é o Aniceto que fala para ele. Aí, o Aniceto falou, ó, se você fosse alguém de exatas, da engenharia, de algo assim, você teria uma outra visão. Então, eu vejo que é mais ou menos isso que o Simão Pedro está falando aqui. Judas, ele tinha esse tino para apressar os negócios, para concluir a venda, a compra, a negociação. E a mesma coisa o Saulo, ele estava com visão de doutor da lei. Ele queria executar, né, a lei para ele mesmo. Ele já tendo a compreensão, ele falou assim, olha, então eu preciso ser imolado, eu preciso ser apedrejado. Porque, né, olho por olho, dente por dente, é aquela mesma coisa. Então, e o que o Simão Pedro mostra aqui, olha, essa compreensão não é a compreensão total, não é a compreensão do que o Cristo quer, é a tua visão, assim como foi a visão de Judas. Né? Então, assim, essa comparação de visões, né, que o Simão traz, eu achei bem interessante. E só um comentário, né, já que você citou Boa Nova, quando o Simão fala assim, ó, alguns irmãos nossos mantêm até o presente a opinião dos primeiros dias, mas em contato com a realidade do mundo, cheguei à conclusão de que Judas foi mais infeliz que perverso. Lá no Boa Nova, Jesus, o Cristo, ele dá essa mesma lição para Pedro. Ele fala, eu não lembro qual capítulo, vocês me desculpem, ele fala assim, Simão, o homem no mundo é mais infeliz do que perverso. É linda a explicação que o Cristo dá depois disso, desculpa, quando ele fala isso para o Simão. Então, assim, eu fiquei bastante emocionado em lembrar, em ver que o Simão lembrou dessa lição do Cristo para passar para o Saulo também, e a gente tem isso na íntegra lá trazida por Humberto de Campos. Exatamente, Ju. E assim, o quanto que a espiritualidade e o próprio Jesus, né, quando caminhou aqui
entre nós, não nos pede, não nos pediu para que nós tenhamos olhar da eternidade, né? Que usemos o olhar do Espírito. E era isso que Simão estava pedindo também para Saulo, para que ele se livrasse desse olhar da terra, né, dessa urgência. Nós o tempo todo, né, nós temos essa visão do agora, a gente é impaciente, assim como Saulo. E esse livro, a gente tem que tirar a lição da paciência, porque a gente percebe que todas as vezes que Saulo ou qualquer um outro personagem agiu com impaciência, as consequências, né, foram muito graves para eles mesmo, né, e assim como é para nós. E aí, continuando a lição aqui de Simão, Deus é a providência de todos. Ninguém está esquecido. Para que a juízes melhor a situação, admitamos que fosses mais feliz que Judas. Figuremos tua vitória pessoal no feito. Concedamos que pudesses atrair para o mestre toda a cidade, e depois? Deverias e poderias responder por todos o que aderissem ao teu esforço? A verdade é que podereis atrair, nunca, porém, converter. Isso é muito importante, porque ele não estava reformado ainda. Como é que você pode converter uma pessoa se você ainda está no processo? É só através do exemplo. Era isso que Simão queria falar. Você ainda está iniciando, a gente não tem, e ele também, a gente não tem ainda capacidade. Como é que a gente vai suprir a necessidade espiritual dessas pessoas, se nós ainda somos doentes e necessitados espiritualmente? Só Jesus para suprir a necessidade espiritual desse monte de gente. E aí ele fala, como não te fosse possível atender a todos em particular, acabarias execrado pela mesma forma. Se Jesus, que tudo pôde neste mundo, sobre a égide do Pai, espera com paciência a conversão do mundo, porque não podereis esperar a nossa parte? A melhor posição da vida é a do equilíbrio. Não é justo desejar fazer nem menos, nem mais do que nos compete, mesmo porque o mestre sentenciou que a cada um bastam os seus trabalhos. E também aqui ele fala, ó, para de se comparar com Estevão. O trabalho de Estevão era um, o meu trabalho é outro e o seu é outro. Cada um aqui tem uma missão, então a gente não tem que fazer mais e nem menos, a gente tem que fazer o suficiente. Então, Simão aconselha Saulo a sair da cidade por conta do que ele tinha acontecido na sinagoga, né, e Saulo atende prontamente. E aí Emmanuel nos relata toda a emoção que tomava conta de Saulo, que ele resolveu ir para Tarso, ir atrás do pai, né, da família, para ver o que tinha acontecido, e porque também ele estava sem recursos financeiros nenhum. E aí ele chega lá, encontra com o pai dele. Eu resumi bastante, porque o diálogo é bem extenso, tá? Então, se alguém quiser colocar aí uma observação, é só levantar a mãozinha. E aí o pai já começa colocando a culpa em Abigail, né? Que ela não era. E aí Saulo defende, né? A defende, fala de todos os predicados dela. E aí Emmanuel fala assim: Saulo compreendeu o sofrimento moral do genitor, quando assim se exprimia. Teve ímpetos de atirar-se nos braços amorosos, falar do Cristo, proporcionar-lhe entendimento real da situação, mas, prevendo simultaneamente a dificuldade de fazer compreendido, observava-o resignado, enquanto ele prosseguia de olhos úmidos, revelando a mágoa e a cólera que o dominavam. O velhinho estava trêmulo, via-lhe o esforço espiritual para tomar aquela decisão. Então a gente percebe o esforço que era do pai para tomar aquela decisão que ele tomou. Criado nas concepções intransigentes das leis de Moisés, Isaac sofria como pai. Entretanto, expulsava o filho depositário de tantas esperanças como se lhe cumprisse um dever. O coração amoroso sugeria-lhe piedade, mas o raciocínio do homem, encarcerado nos dogmas implacáveis da raça, abafava-lhe o impulso natural. Gente, isso é muito sério, né? Porque a gente sofre muito isso. A gente não percebe, a gente não vive sobre essas leis, né? Graças a Deus.
Mas a gente vive em sociedade e muitas vezes nós deixamos de fazer o certo, o correto, porque abafando o nosso impulso natural de amorosidade, de andar ali conforme as leis, porque nós nos preocupamos com o julgamento dos homens. Nós nos preocupamos em ser aceitos, né, na sociedade, no grupo que nós vivemos. E aí abafamos esse impulso natural aí do bem, assim como o pai de Saulo. No caso do pai de Saulo, ele vivia sobre os dogmas de leis que são super severas. E ele, por mais que ele amasse, não é que ele não amasse, ele amava e muito, por isso que ele tinha que tomar aquela decisão diante ao Sinédrio, as leis mosaicas, de virar as costas para o filho. E aí o Emmanuel nos fala da imensa dor que tomou conta de Saulo. Saulo, porque, né, o pai, ele era, assim, para a religião, principalmente, assim, a religião para o judeu, assim, né, principalmente nessa época, a figura do pai, paterna, é uma figura de idolatria. Então, para o Saulo deve ter sido muito sofrido também esse desprezo do pai. E aí, naquele momento, Saulo, ele se sentiu o homem mais desamparado da face da terra, pelo que a gente observa aí que Emmanuel nos fala. Sentia-se só, sentia-se humilhado, havia perdido tudo, todos, né? Todos os amigos, toda a família. Aí, Emmanuel fala assim: olhou indiferente o movimento da rua, como alguém que houvesse perdido todo o interesse de viver. É muito importante essa frasezinha de Emmanuel, porque que a gente vai ver o que acontece lá na frente, eu acredito que foi por isso. Saulo teve um desânimo muito sério com relação à sua jornada na Terra. Ele perdeu completamente o interesse de seguir. Aí veio o servo do pai dele mesmo, né? O pai virou as costas e o servo foi lá e entregou dinheiro que o pai havia mandado. E aí Emmanuel fala assim: Saulo experimentou no íntimo a revolta do homem velho. Imaginou invocar a própria dignidade para devolver a dádiva humilhante. Assim, procedendo, ensinaria o pai que era filho e não mendigo. Dar-lhe-ia uma lição, mostraria o valor próprio, mas considerou, ao mesmo tempo, que as provocações rigorosas talvez se verificassem com o assentimento de Jesus. Aí aqui ele começou, né, a raciocinar, para que seu coração ainda voluntarioso aprendesse a verdadeira humildade. Sentiu que havia vencido muitos tropeços, que se havia mostrado superior em Damasco e em Jerusalém, que dominara a hostilidade do deserto, que suportara a ingratidão dos climas e as canseiras dolorosas, mas que o mestre agora lhe sugeria a luta consigo mesmo. Gente, aqui ele faz uma reflexão muito séria e muito profunda, que no meu ponto de vista vai ser a chavinha de virada para o Paulo de Tarso. Mas que o mestre agora lhe sugeria a luta consigo mesmo, para que o homem do mundo deixasse de existir, ensejando o renascimento do coração enérgico, mais amoroso e terno, do discípulo. Seria talvez a maior de todas as batalhas. Assim compreendeu num relance, e buscando vencer-se a si mesmo, tomou a bolsa com um resignado sorriso, guardou humildemente entre as dobras da túnica, saudou o servo com as expressões de agradecimento e disse, esforçando-se para evidenciar a alegria. E aí ele agradeceu ao pai, e aí Emmanuel fala assim: seguindo o curso incerto da sua nova situação, viu na atitude paterna o reflexo dos antigos hábitos do judaísmo. Como o pai, Isaac não queria parecer ingrato e inflexível, procurando ampará-lo, mas como fariseu nunca lhe suportaria a renovação de ideias. E é isso que eu tinha falado lá, né? A gente tenta se renovar as nossas ideias, mas ao mesmo tempo a gente quer fazer parte do meio. Então a gente prefere ficar ali junto com as fofocas, com a maledicência, né? Com as coisas que a gente sabe que não vão nos ajudar em nada, que não vão nos levar para nada,
repetindo padrões que a gente sabe que só nos prejudicam. Por quê? Porque a gente quer ser aceito. E assim como o pai de Saulo virou as costas para ele, nós fazemos o tempo todo isso, viramos as costas para Jesus, melhor, para nós mesmos, para a nossa renovação. Então, vamos lá. Então, Saulo decidiu ir ao deserto, né, porque, como nós já falamos aqui, né, eles tinham esse costume de procurar lugares desertos para poder fazer realmente uma reflexão mais profunda, uma meditação, se conectar mesmo, né, procurar lugares ligados à natureza para se conectar com Deus. Pois, né, o barulho externo atrapalhava as suas meditações de renovação necessária. E aí, Emmanuel nos traz aqui aquele relato maravilhoso das suas reflexões. Se alguém quiser colocar, eu não incluí, né, todos, só um pedacinho no finalzinho. O que a gente percebe que ele, durante esses dias, né, que me pareceu alguns dias, ele teve muitos pesadelos, que ele foi lá para uma caverna, né, porque na época eles dormiam muito em caverna, ele teve muitos pesadelos, porque a culpa, o remorso, tomava conta, né, de Saulo. A impressão que eu tive é que ele dormia e ele desdobrava e ficava revivendo vários acontecimentos, né, que tinha ocorrido, como doutor da lei, como Saulo de Tarso. E aí eu coloquei assim: agora começava a compreender que ressentar a existência não era volver às atividades do ninho antigo, mas principiar no fundo da alma o esforço interior, alijar o passado nos mínimos resquícios, ser outro homem, enfim. Então ele começou a perceber que ele não adianta ele ficar remoendo as coisas do passado, né? Igual a gente faz isso, ficar revivendo esses erros, se culpando. Não, ele precisava, é óbvio, ter atenção aos erros que ele cometeu, mas para que ele não cometesse lá na frente, para que ele lutasse, batalhasse para ser um homem diferente. Confiou ao mestre as preocupações acerbas, pediu o remédio da sua misericórdia e procurou manter-se em repouso. Após a prece ardente, cessou de chorar. Ele ficou, Emmanuel fala, muitos dias, né, chorando, figurando-se-lhe de uma força superior e invisível, lhe balsamizava as chagas da alma opressa. Desculpa aí a dislexia. Então, assim, ali ele já estava, assim, imantado, né, sendo preparado por esses dois espíritos que depois, na frente, foram falar com ele. Breve, em doce quietude do cérebro dolorido, sentia que o sono começava a empolgá-lo. Suavíssima sensação de repouso proporcionava-lhe o grande alívio. Estaria dormindo? Tinha a impressão de haver penetrado uma região dos sonhos deliciosos. Sentia-se ágil e feliz. Tinha a impressão de que fora arrebatado em uma campina tocada de luz primaveril, isento e longe deste mundo. Flores brilhantes como feitas de névoa colorida desabrochavam ao longo das estradas maravilhosas, rasgadas na região banhada da claridade indefinível. Tudo lhe falava de um mundo diferente. Aos seus ouvidos toavam harmonias suaves, dando ideia de cavatinas executadas ao longe, em harpas de alaúdes divino. Desejava identificar a paisagem, definir-lhe os contornos, enriquecer as observações, mas um sentimento profundo de paz deslumbrava-o inteiramente. Devia ter penetrado no reino maravilhoso, por quantos portentos espirituais que lhe patenteavam seus olhos e incendiam todo entendimento. Eu estou lendo, gente, porque a gente não está acostumado a ir para esses lugares, não. Então, acho que a gente tem que aproveitar dessa descrição aqui que ele fez para Emmanuel. Mas não havia despertado desse deslumbramento quando se sentiu presa de novas surpresas com a aproximação de alguém que pisava de leve, acercando-se-lhe de mansinho. Mais alguns instantes viu Estevam e Abigail à sua frente, jovens e formosos, envergando vestes tão brilhantes e tão alvas que mais se assemelhavam aos pétalos de neve translúcida. Incapaz de traduzir as sagradas comoções de sua alma, Saulo de Tarso ajoelhou-se e começou a chorar.
Os dois irmãos, que voltavam a encorajá-lo, aproximaram-se com generosos sorrisos. Levanta-te, Saulo, disse Estevão, com profunda bondade. Que isso, choras? Perguntou Abigail, em tom blandioso. Estaria desalentado quanto a tarefa apenas começa? Então, a Abigail, assim, ao mesmo tempo, ela já pegou e já, assim, Estevão foi bem amoroso e ela já deu um tapinha com luva de pelica. Como assim? Você já está, assim, cansado, sendo que a tarefa nem começou? O moço tarcense, agora de pé, desatou em pranto compulsivo. Aquelas lágrimas não eram somente um desabafo do coração abandonado no mundo. Traduzia um júbilo infinito de gratidão imensa a Jesus, sempre pródigo de proteção e benefícios. Quis aproximar-se, oscular as mãos de Estevão, rogar perdão pelo nefanto passado, mas foi o mártir do caminho que, na luz da sua ressurreição gloriosa, aproximou-se do ex-rabino e o abraçou efusivamente, como se o fizesse de um irmão amado. Depois, beijando-lhe a fronte, murmurou com ternura: Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Já estou querendo chorar de novo. Rita, uma coisa interessante, né? Aqui Estevão estava captando os pensamentos, os sentimentos de Saulo, né? Como o Emmanuel coloca aqui, ele queria pegar nas mãos de Estevão, abraçar e chorar e pedir perdão. E o Estevão, já percebendo isso, ele fala assim: olha, não fica lá no passado, né? Isso, para ele, Estevão já havia o perdoado, ou melhor, nem havia se magoado com isso, né? Ele sabe que o Saulo errou, ele não diz em nenhum momento que o Saulo não tem errado, mas ele falou: somente Jesus aqui na terra foi puro. Nenhum deles, né, nem mesmo Abigail ou Estevão, conseguiram alcançar a pureza de Jesus. Eles cometeram erros também. É normal para pessoas que estão, né, espíritos que reencarnam aqui na Terra. Né? A gente vai ver, esse ano tem palestra do livro Renúncia, também escrito por Emmanuel, que mesmo em esferas superiores, quando estes espíritos se candidatam a vir para a Terra para auxiliar, eles estão suscetíveis ao erro. Por quê? Porque eles não são crísticos, eles não são puros. Né? Então, estes espíritos, quando vêm para cá, eles podem cair, eles podem errar também. Né? E isso eu achei uma compreensão muito importante do Estevão falar para o Saulo. Exatamente, esses espíritos que já alcançaram, né, uma iluminação espiritual, eles comungam do nosso pensamento, né, a gente não precisa verbalizar, eles sabem o que a gente está sentindo e pensando. E aí, continuando, o ex-discípulo de Gamaliel sentia-se mergulhado em verdadeiro oceano de venturas. Queria falar das suas alegrias infindas, agradecer tamanhas dádivas, mas indômita a emoção lhe selava os lábios e confundia o coração. Amparado por Estevão, que lhe sorria em silêncio, viu Abigail mais formosa do que nunca, recordando-lhe as flores da primavera da casa humilde no caminho de Jope. Não pôde furtar-se às reflexões do homem, esquecer os sonhos desfeitos. Então ele ficou ali pensando, né, no sonho da família, do que ele poderia ter construído com Abigail, mas compreendendo-lhe um mais íntimo pensamento, a noiva espiritual aproximou-se, tomou-lhe a destra, calejada nos labores rudes do deserto, e falou comovidamente. Gente, aqui também assim, Emmanuel nos fala que eles são espíritos afins, né? A noiva espiritual, Abigail, eles eles tinham já laços muito fortes de amor, que não foram concluídos, executados, vamos dizer assim, na jornada aqui na Terra, porque tinha um propósito maior, né, para Saulo, mas esses laços de amor já ligavam esses espíritos há muito tempo. Nunca nos faltará um lar. Tê-lo-mos no coração de quantos vierem à nossa estrada. Quanto aos filhos, temos a família imensa que Jesus nos legou em sua misericórdia. Os filhos do Calvário são nossos também.
Eles estão em toda parte esperando a herança do Salvador. Isso é muito importante, né? Que Saulo, ele tinha aquele ideal de construir uma família, de ter filhos, e Abigail fez com que ele compreendesse que todos os que precisassem de Jesus eram, né, também eram filhos dele. E lá na frente, né, a gente vai ver o quanto é importante essa informação de Abigail para Saulo. E aí ele entendeu, né, a advertência que ela fez para que ele não levasse aquilo, né, para as coisas da terra, que ele precisava perceber as coisas mais de um plano mais elevado. E aí ela fala: não te entregues ao desalento. Nossos antepassados conheceram o Deus dos exércitos, que era o dono dos triunfos sangrentos, do ouro e da prata do mundo. Nós, porém, conhecemos o Pai, que é o Senhor do nosso coração. A lei nos destacava a fé pela riqueza das dádivas materiais e dos sacrifícios, mas o Evangelho nos conhece pela confiança inesgotável e pela fé ativa no serviço de Todo-Poderoso. É preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirás, ela profetiza, né? A gente tem que prestar atenção. Possuirás o tesouro inesgotável do coração fiel, a paz triunfante do Cristo, e é da alma laboriosa que obedece e confia. Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões, porque lembra que foi a mensagem de Jesus: Saulo, Saulo, né? Por que recalcitrar contra os aguilhões? E ali ele estava fazendo a mesma coisa de maneira inconsciente. Esvazia-te dos pensamentos do mundo, quando hajas esgotado a derradeira gota da poça dos enganos terrenos. Jesus encherá teu espírito de claridade imortais. Isso também serve para a gente. Às vezes, quando a gente está assim, recalcitrando, né, os nossos aguilhões, a gente precisa se esvaziar dessas coisas, dos pensamentos do mundo, para que Jesus encha mesmo o nosso espírito, né, os benfeitores, para que... Como é que a gente vai escutar algo se nossos ouvidos estão tampados? Como é que a gente vai receber a água, né, da fonte, da água viva, se o nosso vaso está cheio, e muitas vezes cheio e com água suja, né, dos nossos pensamentos? E aí, Emmanuel fala que, experimentando infinito consolo, Saulo chegava a perturbar-se pela incapacidade de articular frase, não conseguia falar. As exortações de Abigail calar-te-iam para sempre. Nunca mais permitiria que o desânimo se apontasse dele. Enorme esperança represava-lhe-se agora no íntimo. Trabalharia para o Cristo em todos os lugares e em todas as circunstâncias. E aí ele fala, né, que ele encontraria lutas, lembrou da promessa de Jesus que estaria presente, mas que tudo lhe pareceu subitamente difícil naquela rápida operação intelectual. Sinagogas combatiam entre si. A própria igreja de Jerusalém entendia novamente as influências judaizantes. Foi aí que Abigail respondeu de novo aos seus apelos íntimos, exclamando com infinito carinho. Então, mesmo assim, Saulo, né, ainda estava naquela luta interna de ver as coisas seguindo por um caminho que ele não concordava, e aí Abigail, percebendo, falou: reclamas, companheiros, concordes contigo nas edificações evangélicas, mas é preciso lembrar que Jesus não os teve. Os apóstolos não puderam concordar com o Mestre senão com o auxílio do céu, depois da ressurreição e do Pentecostes. Então, aqui a gente percebe, né, que até a morte e a ressurreição, né, a volta de Jesus e o fenômeno dos Pentecostes, os apóstolos também ainda estavam titubeantes, né, porque a gente precisa, né, eles precisavam de provas, vamos dizer assim, de mais informações. Os mais amados dormiam enquanto ele, agoniado, orava no horto. Uns negaram-lhe, outros fugiram na hora decisiva. Concorda com Jesus e trabalha. O caminho para Deus está subdividido em verdadeira infinidade de planos. O espírito passará sozinho de uma esfera para outra. Toda elevação é difícil, mas somente aí encontramos a vitória real. Recorda a porta estreita das lições evangélicas e caminha.
Quando seja oportuno, Jesus chamará ao teu labor, a que possam concordar contigo em teu nome. Dedica-te ao Mestre em todas as instantes da tua vida. Serve com energia e ternura, como quem sabe que a realização espiritual reclama o concurso de todos os sentimentos que enobrecem a alma. Então, aqui ela deu uma lição, né, que serve para nós. Por mais que a gente necessite dos outros, que necessitamos, mas o crescimento espiritual é feito individualmente. E quando a gente... E Jesus, ele está nos amparando o tempo todo, assim como Deus. Quando for a hora certa, que a gente realmente não puder mais prosseguir sozinho, ele vai arrumar meio de suprir as nossas necessidades. E aí, Emmanuel fala que Saulo, que ele ficou, estava enlevado, não poderia traduzir tantas sensações carinhosas que tomavam conta do seu coração, esperanças que, né, faziam com que sua alma crescesse, sua retina espiritual desdobrava-se no radioso futuro. Quis mover-se, agradecer a dádiva sublime, mas a emoção, né, o privava dessa manifestação afetiva. Entretanto, pairava-lhe no espírito uma grande interrogação. Que fazer? Doravante para triunfar. Como completar as noções sagradas que lhe competia exemplificar praticamente sem anotações de sacrifícios, né? Então ele queria se sacrificar, de qualquer jeito. E aí, deixando perceber que ele ouvia as mais secretas interpelações, Abigail adiantou-se sempre carinhosa. Saulo, com certeza a vitória no escraboso caminho, lembra-te de que é preciso dar. Jesus deu ao mundo quanto possuía, e acima de tudo deu-nos a compreensão intuitiva das nossas fraquezas, para tolerarmos as misérias humanas. Peraí, me perdi aqui. O moço tarecense notou que Estevão, nesse interim, Estevão se despediu e estava indo num olhar fraterno. Ficou só ele e Abigail, né, que apertava as mãos com intensa ternura. O ex-rabino desejaria prolongar a deliciosa visão pelo resto da vida, mas, né, eles não poderiam ficar ali para sempre. Então, Saulo alinhava mentalmente grande número de perguntas. Saulo não é bobo, percebeu que eles liam, né, os pensamentos e começou a fazer 1000 perguntas. O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Foi a pergunta que ele fez. Aí Abigail respondeu: ama. Mas como proceder de modo de enriquecermos as virtudes divinas? Jesus aconselhou o amor aos próprios inimigos, entretanto, considerava quão difícil devia ser semelhante realização. Penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros. Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão com Jesus Cristo? Trabalha, esclareceu a noiva amada sorrindo. Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra aperfeiçoando o interior. Desejava ardentemente fazê-lo. Para isso, insolaria no deserto por 1000 dias consecutivos. Todavia, o ambiente do esforço coletivo em cooperação com os antigos companheiros acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidades. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Então, primeiro, né, como compreender os desígnios do Cristo? Ama. Como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus? Trabalha. Como compreender, né? Que providências adotar contra o desânimo que nos consome, o destruidor? Espera, disse ela, num gesto como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta a atender ao programa divino em qualquer circunstância, de caprichos pessoais. Então, a gente tem que estar pronto, amar, trabalhar e esperar o trabalho, porque na hora que o discípulo está pronto, a gente escuta muito isso na casa espírita, o trabalho aparece. Ouvindo, o Saulo considerou a esperança a força sempre a companheira dos seus dias mais ásperos. Saberia guardar o provir, taraná, deixa eu ver aqui, né? E aí,
Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E aí Abigail respondeu: perdoa. 4 lições para nós, né? Ama, trabalha, espere e perdoa, não é isso? 4 lições maravilhosas. E em seguida, seu vulto luminoso, tô acabando, tá, gente? Pareceu diluir-se como se fosse fragmentos de aurora. Empolgado pela maravilha da revelação, Saulo viu-se só, sem saber como coordenar as expressões do próprio deslumbramento. Na região que se coroava de claridades infinitas, sentia-se vibrações de misteriosa beleza. Aos seus ouvidos continuavam chegando ecos longínquos de sublimes harmonias siderais, que pareciam traduzir mensagens de amor oriundas de sóis distantes. Eu até destaquei isso, porque eu falei, gente, né, para onde Saulo foi? Mas depois descobri. Ajoelhou-se e orou. Agradeceu a Deus, toda a maravilha, né, todo o prodígio do fenômeno. Saulo de Tarso contemplou os céus embevecido. O infinito azul do firmamento não era um abismo cujo fundo brilhava a luz. Então, assim, ele percebeu que ele não estava sozinho, que ao tempo todo ele estava amparado. E eu vou ler aqui, que eu já estou acabando, que eu achei impressionante essa percepção de Saulo. Entretanto, permitiu o Senhor... Tá. Os seus olhos, o espaço adquiria nova significação. Devia estar cheio de expressões de vida. Aqui ele falou, gente, não tem realmente só vida aqui na Terra. Tem muita vida em vários lugares do mundo. Haveria corpos celestes, olha isso, gente, no ano de, sei lá, 40, 30, 35, corpos celestes como havia terrestres. A criatura não estava abandonada, em particular, pelos poderes supremos da criação. A bondade de Deus excedia toda inteligência humana. O que lhe haviam libertado da carne voltavam ao plano espiritual para confortar os que permaneciam à distância. Para Estevão, ele fora verdugo cruel, para Abigail, o novo ingrato. Entretanto, permitiu o Senhor que ambos regressassem à paisagem caliginosa do mundo, reanimando-lhe o coração. A existência planetária alcançava novo sentido, ninguém estaria abandonado, os homens mais miseráveis teriam no céu quem o acompanhasse da desvelada dedicação. Por mais duras que fossem as experiências humanas, a vida agora assumia nova afeição e harmonia e beleza. A natureza estava calma, o luar esplendia no alto, em vibrações no encanto indefinível. De quanto em quanto, o vento sussurrava de leve as mensagens misteriosas. Experimentando uma paz que até então desconhecida, acreditou, eu destaquei essa parte, acreditou que renascia naquele momento para uma existência muito diversa. Na minha interpretação, aqui nasceu Paulo de Tarso. Aqui renasceu Paulo de Tarso, o apóstolo. E antes de finalizar, ontem eu lendo o capítulo do que o Ju vai fazer, eu vi um finalzinho lá, eu acredito que no livro deva ter também, não só no Kindle, tem uma observação dessa experiência que Saulo viveu. Emmanuel deixou lá uma observação e uma notinha, que é a nota 30 aqui no caso do Kindle, que ele fala assim, nota do autor espiritual. Mais tarde, Saulo, mais tarde, na segunda epístola aos Coríntios, vocês têm aí também? Eu acredito que no livro tem assim, Rita, que Tem isso sim. Tem? Ah, então. Aí ontem eu comecei a ler só essa nota, falei, gente, não acredito que eu passei batido por isso, porque na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 1 e 2, 3, Saulo, já como Paulo de Tarso, ele relata essa experiência, é um relato dessa experiência. E aí ele fala assim, eu vou ler aqui rapidinho, é preciso gloriar-se. Por certo, não convém, todavia mencionarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que,
há 14 anos, então a gente sabe que foram 14 anos depois, foi arrebatado ao terceiro céu. Aí foi isso que me chamou a atenção, terceiro céu? E aí ele fala assim também, em seu corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Então ele não sabia se ele estava fora do corpo, desdobrado. Aí eu fiquei pensando, vou atrás do negócio do céu, né? E aí eu pesquisei, e no judaísmo eles acreditam, né, e isso está em Gênesis, está em Deuteronômio, que eu nunca sei falar, isso daí vocês entenderam? E em algumas outras cartas de profetas também, essa vidência aí, essa questão do primeiro, segundo, até o sétimo céu, eles acreditam que tem 7 níveis, vamos dizer assim, de céu. Como a gente chama de planos espirituais. E que Deus mora no oitavo, que ninguém tem acesso. E cada um desses níveis, ele tem um propósito. E você pode ir alcançando, com essas experiências igual o Saulo teve, conforme sua evolução espiritual. E aí, procurando aqui, o terceiro céu, que tem o nome de Sherakin, eu acho que é assim a pronúncia, o propósito dele deixa eu assim, achar, deuterônimo. Deixa eu ver aqui, peraí, neste momento, né? Está a ajuda do Calvário. Aqui a nossa experiência com Deus, então cada céu ele tem um nível de experiência com Deus. Aqui Deus nos chama pelo nome e nos dá a missão a ser cumprida na Terra. Olha que loucura! Loucura não, né? A gente não sabia porque não tinha estudado. Então, neste momento, Abigail passou qual era a missão de Saulo. E ele contou essa passagem na epístola, como ele falou de terceiro céu, todos sabiam que ele estava recebendo, que ele recebeu 14 anos atrás, uma missão que Deus, através de algumas pessoas, de alguns espíritos, passaram qual era a sua missão na Terra. E aí ele continuando aqui, sei que esse homem viu palavras inefáveis, que não é lícito ao homem repetir. No tocante a esse homem, eu me glorifiquei, me gloriarei. Não no tocante a mim, só me gloriarei das minhas fraquezas. Se quisesse gloriar-me, não seria louco, pois só diria a verdade. Mas não o faço, a fim de que ninguém tenha ao meu respeito conceito superior àquilo que vem em mim e que ouve a dizer. Né? Essa epístola aí, que a gente vai estudar mais na frente, ele estava se defendendo de umas acusações, tá? Mas a gente não vai se prolongar. Mas, enfim, esse terceiro céu, no Saulo interpretou dessa maneira, porque ele recebeu como uma missão. Então era isso, gente, para finalizar. Agora a gente tem meia horinha para o Juliano começar o capítulo. Se alguém quiser complementar, fazer alguma pergunta. Ninguém? Assim, eu só queria comentar essa questão desse desdobramento do Saulo, né? É interessante, né? Porque logo aqui no primeiro, o primeiro parágrafo, né? Que ele fala que ama, trabalha, espera e perdoa era um roteiro que Abigail tinha traçado para ele. Né? Então, assim, este espírito, né, Abigail, como mentor, ajudando Saulo, havia traçado esse caminho, esse roteiro dele. Então, é muito oportuno isso que a Rita falou do terceiro céu, dizendo que aquilo que Deus, né, havia destinado a ele fazer, o que ele precisava fazer. Então, como ele começa aqui o capítulo 4, primeiros labores apostólicos, ele fala, transformado em rude operário, Saulo de Tarso apresentava uma notável diferença fisionômica. Acentuara-se a feição de asceta, os olhos, contudo, denunciando o homem ponderado e resoluto, revelavam igualmente uma paz profunda e indefinível. Depois desse acontecimento com Abigail e com Estevão, como a Rita falou, é como se Saulo já tivesse se tornado Paulo.
né? Como se ele já tivesse se transformado. E é por isso que ele começa aqui o capítulo dizendo isso. No exterior, ele estava muito diferente. Estava assim castigado pelo deserto e tudo. Mas no interior, uma paz profunda e indefinível. Né? Então eu acredito que isso é muito bacana. Bom, nesse capítulo, a gente vai até Antioquia. No caso, Saulo, né? Saulo vai até Antioquia. Né? Os relatos nos dizem aqui do livro, né, do capítulo, Antioquia era uma cidade cosmopolita, era uma cidade movimentada, né? Havia muita questão de, como em Jerusalém, muita cultura ao corpo, muita sedução nos prazeres, mas a gente vai ver também nesse capítulo que não era só isso. Né? Ali na igreja de Antioquia, a gente vai ver algumas manifestações que até mesmo na Casa do Caminho, né, lá em Jerusalém, nós não tínhamos. Tá? Então, quando, claro, Saulo já era conhecido ali em Antioquia, naquela região, né? Como ele também era conhecido em Jerusalém. E aí eu achei muito importante o que o Emmanuel traz aqui. Ele fala assim: ó, os conterrâneos admiravam a atitude humilde, que era agora o seu traço dominante. Falando de Saulo. As famílias ilustres contemplavam-no com piedade. Todos que conheceram sua fase na fase áurea da juventude não se cansavam de lamentar aquela transformação. A maioria tratavam como alienado pacífico. Então, aquela transformação de Saulo, né, que foi até Antioquia, pegou esses recursos que o pai havia disponibilizado para ele, comprou um tear e começou a atuar como tecelão. As pessoas ali o conheciam, sabiam de onde ele vinha, da família, de tudo aquilo que esse ilustre jovem havia conquistado na juventude. E agora eles estavam tratando ele como louco, né? Como coloca aqui, alienado, pacífico, quer dizer, é aquele louco que é tranquilo, né? Convive na sociedade normalmente e não representa perigo, porque existe aqueles que precisam. Atualmente na nossa sociedade a gente tem alguns distúrbios, né, que necessitam de dosagens de medicação para se controlar, mas aqui o Saulo não precisava disso, né? Mas ele também não era louco, né, gente? Comentando aqui. Aí ele fala aqui, ó, eu achei interessante isso. Ó, o programa de Abigail constituía permanente mensagem ao seu coração. Então, até a Rita me mandou uma mensagem, foi sábado ou na sexta. Olha, eu preciso colocar essa mensagem para eu ler todo dia, porque eu vou esquecer e eu preciso manter. Aqui Saulo já mantinha a mensagem de Abigail, esse roteiro, no coração. Então, diferente da gente que tem que anotar o papelzinho e colar no computador onde a gente olha todo dia, Saulo já tinha isso no coração. Levantava-se todos os dias procurando amar a tudo e a todos, para prosseguir nos caminhos retos, trabalhava ativamente. Então, assim, esse roteiro de Abigail, ele não se aplicava somente às questões do evangelho, na pregação, tá? Esse roteiro de Abigail foi para a vida de Saulo, né? Assim, a gente também tem a pretensão de tudo aquilo que a gente aprende na doutrina, aprende com o evangelho, a gente levar para a nossa vida. É uma pretensão. Né? Eu falo como expositor espírita, como facilitador de estudos, que a gente traz muito mais para os cursos, né, para palestra, para os estudos, do que para a vida, tá, gente? Não é tão simples assim, pelo menos para mim, não é tão simples assim, porque o meu homem velho ainda luta bastante, né? Por mais que, como a Rita fala, o nosso mentor, ele vem, conversa, fala, nossa, Juliano, de novo, pisou na bola de novo, Juliano. Há quantos milênios está pisando na bola, né? E algumas chamadas de atenção desse tipo, e a gente fala assim, ah, meu Deus, aquele faz vista grossa e passa. No caso de Saulo, não. Aqui, ele já atuava dessa forma, né, incorporando esse roteiro à sua vida.
se lhe chegavam desejos ansiosos, inquietações para intensificar suas atividades fora do tempo apropriado, bastava esperar. Se alguém dele se compadecia, se os outros o apelidavam de louco, desertor ou fantasista, procurava aquecer a incompreensão alheia com o perdão sincero, refletindo nas vezes muitas que também ele ofendera os outros por ignorância. Gente, essa é uma lição que foi assim, quase colocou o nome do Juliano ali, ó, Juliano, aprende. Porque isso é uma coisa que é tão difícil, pelo menos para mim, né, dessa compreensão, né, que o homem no mundo é mais infeliz do que perverso. Ele estava tendo essa compreensão aqui, essas pessoas estavam ofendendo, falando que ele era louco, e muitas com ofensas, né, ou com o que ele coloca aqui, apelidos de louco, essas coisas, e ele compreender aquilo, né, e dava o perdão sincero, procurava esquecer a incompreensão alheia com o perdão sincero. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Eu vou tentar nas próximas, eu prometo. Essa incompreensão que os outros têm a nosso respeito, como a gente consegue lidar com isso? Com o perdão sincero. Não aquele perdão cheio de mágoa, não, eu vou perdoar, mas vou passar por isso. Eu ainda luto muito com essa questão do perdão. Né? Quando as pessoas pisam na bola comigo, é muito difícil conseguir, por mais que esteja intelectualizado, o sentimento do perdão, que eu acredito que Saulo tinha aqui, é difícil ainda para mim. Então, uma boa maneira da gente começar, né? A gente perceber que as pessoas no mundo, elas têm mais infelicidade, mais coisas que podem entorpecer a visão do que perversa. Elas não estão fazendo aquilo porque elas são más, que elas são cruéis, que elas são guiadas por algum espírito maléfico, coisa desse tipo. Não, é muito mais por elas serem infelizes ou ignorantes, ou ainda não têm a compreensão exata do Evangelho. Como nós também, muitas vezes não temos essa compreensão e somos ignorantes, não ofendemos as pessoas, não compreendemos o momento de cada um. Hoje mesmo eu estava andando de bike, eu vi uns jovens, né? Eu sei que eu fui dirigente de mocidade, mas eu vi uns jovens, eu falei assim, tomara que eles não venham para o meu lado. E já fui para outro. Por quê? Porque eu já não tenho mais essa compreensão. Eu preciso desenvolver, né? Eu preciso desenvolver. Mas continuando, e aí ele fala assim, ó, procurava encontrar no dia o colaborador valioso que não lhe subtraía as oportunidades. Com ele tecia tapetes complicados, barracas e tendas, exercitando-se na paciência indispensável aos trabalhos outros que ainda o esperavam nas encruzilhadas da vida. Gente, eu lembrei daquele filme Karate Kid, não sei se vocês assistiram, né? Que o Sr. Miyagi ficava lá lixando a parede, varrendo o chão, né, passando pano, e depois tudo isso era utilizado no dia da luta lá do menino do Karate Kid. Então, esse trabalho que o Saulo estava executando dia a dia, de amar, perdoar, esperar, compreender, né, e o próprio trabalhar, é o que ele coloca aqui, o Emmanuel fala assim, ó, na paciência indispensável aos trabalhos outros que ainda o esperavam nas encruzilhadas da vida. Tudo aquilo estava preparando o Saulo para aquilo que ainda iria acontecer. Gente, vocês perceberam, né? Claro, a Abigail, ela falou, né? Claramente, olha, você está desanimando e o trabalho apenas começa, né? Você passou um tempo no deserto, você foi a Damasco, na sinagoga, tentou falar, não conseguiu. Foi em Jerusalém, tentou falar, não conseguiu, né? Quase foi apedrejado também, né? Desanimou. E o trabalho não começou ainda, você não compreendeu isso. Ele estava ali em Antioquia, mas ainda a verdadeira, né, claro que a gente vai ver isso nos próximos capítulos, mas o verdadeiro trabalho, a verdadeira seara dele, né, junto com o Cristo, né, na seara do Cristo, ainda não havia começado. Tudo isso constituía preparação.
E tanto que constituiu a preparação, que a gente vai ver daqui a pouco, quando ele vai dar uma palestra na igreja de Antioquia. O que aconteceu, né? Continuando aqui no capítulo, né, para não dar spoiler do meu próprio capítulo, né, ele fala assim: o ex-levita de Chipre encontrava-se em Antioquia, a braços com sérias responsabilidades. A igreja ali fundada reclamava a cooperação de servos inteligentes, inúmeras dificuldades espirituais a serem resolvidas, intensos serviços a fazer. Então, gente, a gente tem que imaginar assim, ó, quando começou a Casa do Caminho em Jerusalém, como as próprias perseguições, a palavra do Cristo ela foi levada para outras cidades, né? Principalmente essas cidades que já tinham mais afinidade com a cultura judaica, né? Então, assim, a gente vê que Antioquia tinha uma tradição judaica muito grande ainda, o próprio Corinto, Tarso, mas quando, no caso aqui Antioquia, a igreja estava começando a se formar. Ela precisava, como o Emmanuel coloca aqui, de cooperação de servos inteligentes. Por quê? Porque ali em Antioquia também se estudava a lei, né? Como faz parte da cultura judaica, precisavam dessas pessoas, né, desses colaboradores com inteligência para conseguir conversar com aquelas pessoas, conseguir conversar com aqueles que iriam adentrar as portas da igreja de Antioquia, que iam ouvir a revelação do Cristo, o Evangelho. Pode falar, Rita. Não, só para, não sei se o pessoal fica perdido. Quando Emmanuel fala o ex-levita de Chipre, ele está falando de Barnabé. Que Barnabé, ele estava ali já há um tempo tomando conta da igreja de Antioquia. E levita, né, que ele era da tribo de Levi, e ele também, a gente falou um capítulo atrás, não, foi nesse mesmo meu, que ele era diz algumas pessoas que ele foi também discípulo de Gamaliel, então ele era uma pessoa extremamente inteligente, não só Saulo. Então, Simão Pedro, percebendo também dessa inteligência, dessa intelectualidade de Barnabé, pelo que eu entendi, enviou Barnabé para lá para comandar a igreja de Antioquia. Ah, sim, Rita, obrigado mesmo. E aí ele fala, né, como eu falei um pouco sobre a cidade, Emmanuel descreve melhor aqui. Ele fala assim, ó, Antioquia era dos maiores centros operários. Não faltavam contribuintes para o custeio das obras, porque o empreendimento grandioso tivera repercussão nos ambientes de trabalho mais humildes. Entretanto, escasseavam os legítimos trabalhadores do pensamento, né? Então, ali eles estavam tendo bastante mão de obra, bastante doações, né? Só que o que Emmanuel está colocando aqui precisava dessas pessoas que conseguiam trabalhar com pensamento, conseguiam trabalhar com a lei, tanto a lei antiga, com a nova revelação. E aí, é claro que Simão Pedro falou para Barnabé, porque sabia que Saulo estava em Antioquia, para que convidasse Saulo, né? Óbvio que o ex-doutor da lei preenche todo o gabarito. Barnabé exaltou a dedicação dos homens humildes que cooperavam com ele. A instituição, todavia, reclamava irmãos dedicados que conhecessem profundamente a lei de Moisés e o evangelho do Mestre, a fim de não ser prejudicada a tarefa da iluminação intelectual. Então é aquilo que eu falei. Precisava ter pessoas ali, né, que conhecessem a lei mosaica, também tivessem a interpretação ou conhecimento do Evangelho. E é claro, né, que estivessem dedicados a aplicar o Evangelho na sua vida. Né, porque só falar exterior vai ficar igual palestrante espírita, né, que vai lá, fala as coisas e não coloca isso no seu dia a dia. Eu falo por mim, tá, gente? Eu falo por mim dessa forma. Aí ele fala que, utilizando o grande cabedal de experiências já adquirido nas refregas
e padecimentos do mundo, jamais ouviam ocupar, isso aqui é Saulo, tá? Os primeiros lugares, nos Atos dos Apóstolos, o livro Atos dos Apóstolos, vemos-lhes o nome citado sempre por último, quando se referem aos colaboradores de Barnabé. É interessante aqui, né? Que Saulo, quando ele estava na igreja de Antioquia, ele não queria mais, né, aquela questão de pompa, de ser destacado, de ser colocado como aquela esperança da raça, né? Então ele estava trabalhando muito a humildade. Então, como Emmanuel relata aqui, né, nos Atos dos Apóstolos, se a gente for lá e dar uma olhadinha nos Atos dos Apóstolos, o nome do Paulo, né, do Paulo de Tarso, é sempre citado por último, né, porque ele não queria ser citado como um dos primeiros, não estava sempre à frente ali. Então, mas aí, assim, a igreja não era rica, mas de boa vontade dos componentes parecia promovê-la de graças abundantes. Pode falar, Rita. Você sabe que eu fiquei pensativa sobre essa questão aí da necessidade de intelectual, né? Da base intelectual das leis mosaicas. E você viu que Emmanuel deixa bem claro, porque assim, Antioquia era na Turquia, não é isso? Na Turquia. E aí a gente fica pensando assim, né? Eles estão distante de Israel, né? Longe do judaísmo, mas como Jesus ele era judeu, ele fazia todas, né, as suas lições, as suas revelações, usava as metáforas, as parábolas, utilizando todo o que ele conhecia das leis mosaicas, né? Até para que o povo judeu pudesse compreender. E eu fiquei pensando assim, Antioquia provavelmente era um local que diferente de Jerusalém, da igreja de Jerusalém, mesmo a Casa do Caminho recebendo aquele monte de sofredor, diferente também da igreja de Damasco, lá onde esqueci o nome dele lá, que curou Saulo, Ananias? Ananias fez a cura, eles recebiam um público diferente, um público mais humilde intelectualmente, né? Era um público e aí precisavam de pessoas que tinham esse conhecimento, as leis mosaicas, para fazer a interpretação mesmo do Evangelho de Jesus. E aí, às vezes, a gente, lembrando assim, o Haroldo, ele fala tanto nisso, né, que a gente precisa estudar o Velho Testamento para começar a tentar entender o Novo. E olha, o Emmanuel nos traz essa mesma informação. A importância, né, do conhecimento do Velho Testamento para que se interprete, para que Saulo e Barnabé interpretasse para o pessoal lá de Antioquia as lições de Jesus. Obrigado, Rita. E aqui, quando ele fala da cidade, ele fala assim: a cidade estava cheia de mercadores que se guerreavam sem trégua, de ambições inferiores, de dramas passionais. Todavia, diariamente, à noite, se reuniam na casa singela, onde funcionava a célula do caminho, né? A parte assim da igreja que foi levada para a Antioquia. Grandes grupos de pedreiros, de soldados paupérrimos, de lavradores pobres, ansiosos todos pela mensagem de um mundo melhor. As mulheres de condição humilde compareciam, igualmente em grande número. A maioria dos frequentadores interessava-se por conselhos e consolações, remédios para as chagas do corpo e do espírito. Lembrei muito de casa espírita, né, onde as pessoas vão buscar isso, buscar curas para o corpo, né, o corpo físico, e o que a casa espírita pode oferecer também, né? Essa parte do corpo, é claro que sempre o médico deve ser consultado, mas a parte do espírito, a consolação e a cura para o espírito, né? Então eu achei isso muito interessante quando ele fala esse contraste da cidade, né? Que aqui ele coloca, né? Os mercadores guerreavam sem tréguas, de ambições inferiores e dramas passionais. Então isso era uma questão muito parecida com Jerusalém.
mas a gente tinha também esse outro mundo, né, que era na igreja de Antioquia. Isso vai ser bastante importante para a gente mencionar também. Pode falar, Rita. Uma outra informação que eu até grifei assim, que eu achei que Mano destacou, então deve ser importante, que na Igreja de Jerusalém a gente não vê muita menção, né, da história do Cristo todo, muito das mulheres. E até porque, né, a própria cultura religiosa, né, não é uma cultura que agregava muito as mulheres nas células religiosas, diferente em Antioquia. Ele destaca aqui que as mulheres, né, eram um número grandes, né, que frequentavam a igreja, assim como a gente vai perceber também depois em Roma. Mas aí um diferencial da igreja de Antioquia que vai ser muito importante também lá na frente. Sim, sim, a gente já vai chegar lá. Bom, talvez só semana que vem. Aqui falando sobre Saulo, né, que geralmente era Barnabé e Manaém, os pregadores mais destacados, ministrando o evangelho às assembleias heterogêneas, né? Então, assim, é bom, como a Rita falou, ali não tinha só homens, né? Era homens e mulheres, né? Então, era diferente da sinagoga, onde os homens são separados das mulheres para as pregações. Aí ele fala sobre Paulo, né? Desculpa, sobre Saulo, né? Se ocupava a tribuna, tinha extrema dificuldade na interpretação das ideias mais simples. Por vezes, chegava a corar de vergonha ante o público que se lhe aguardava as conclusões com ardente interesse, dada a fama de pregador de Moisés no templo de Jerusalém. Olha essa informação, gente. Saulo, aquele que pregava, aquele que conversou, né, discutiu de uma forma tranquila com Estevão, e depois vai lá no Sinédrio e fala o que fala para Estevão. Depois, já convertido, lá em Damasco, vai à sinagoga, dá uma palestra, fala a todos. Depois, em Jerusalém, enfim, o Saulo sendo Saulo, aqui em Antioquia, onde não havia hostilidade, né, porque eu lembro desse texto, eu não percebo hostilidade de nenhuma das partes ali. Ele não conseguia. Ele não estava pronto, né? Ele tinha muita dificuldade, extrema dificuldade de interpretação das ideias mais simples, né? E tanto que ele coloca aqui, né, o próprio Barnabé várias vezes surpreendera-se com a sua dialética confusa na interpretação dos evangelhos e refletia na tradição de seu passado como rabino. Ele falou assim, gente, esse homem foi rabino? Ele ficava pensando que não chegara a conhecer pessoalmente e na timidez que o assombrava, justo no momento de conquistar o público. Né? Olha, é tão importante isso que Barnabé fez assim, gente, como esse homem chegou a ser um juiz do Sinédrio, atuando dessa forma, falando desse jeito. Né? Então eu achei bem legal a gente pontuar isso. Pessoal, são 20 e 29. Eu vou parar o nosso estudo por aqui, porque na semana que vem a gente continua, tem mais algumas coisas para a gente falar aqui. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma ponderação? É só abrir o microfone.